Olá, bom dia, tudo bem? Muitas pessoas têm enfrentado sequelas após ter a Covid-19. Tarefas simples não são mais fáceis, fazer atividade física pode ser extenuante e nesta terça-feira, dia 23 de agosto, a gente fala sobre isso e mais. Mulher faz boletim de ocorrência depois de ser acusada de pular muro de escola para fazer prova do Enseja. De novo, moradores de Poutreiros e São Miguel esperam por conserto de ponte. Cobrança de dívidas em atraso de microempreendedores individuais é adiada por mais um mês. E Operação Maria da Penha, em Minas Gerais, prende mais de 650 pessoas em um dia. Esses são alguns destaques do 30 Minutos. Então, fique comigo. Há algumas semanas, nós mostramos o apelo dos moradores da zona rural de Patos de Minas. A ponte sobre o córrego raso, nas comunidades de São Miguel e Poutreiros, está em péssimas condições. Mas até agora nenhuma resposta da prefeitura, o que aumenta a angústia de quem precisa utilizar o local. Essa é a ponte sobre o córrego raso. Por ela que os moradores de São Miguel e Poutreiros escoam a produção, recebem insumos e as crianças vão para a escola. Mas nestas condições tem sido difícil. Há vários pranchões quebrados e buracos. Não oferece a mínima segurança para quem precisa atravessar o local. Até um cachorro passando sobre a ponte, os pranchões se movimentam. Quem se arrisca corre o risco até de perder as peças do veículo pelo caminho. Essa ponte aqui é de extrema importância porque, primeiramente, é linha escolar, né? Como as escolas voltaram agora, o motorista precisa passar nessa ponte para pegar as crianças que estão do outro lado, que vai começar no início do mês agora. E não tem como passar, como vocês mesmos estão vendo. Se ele não passar, meu filho vai ter que passar a acordar às 5 horas da manhã para ele poder dar a volta. E o escoamento da produção nossa, a gente produz queijo, tem o leite aqui, e o leiteiro não passa, o queijeiro não passa, eles têm que estar dando a volta. E os insumos que chegam para a gente também, a ração, tudo que chega para a gente está tendo que dar a volta, porque não tem condições de passar, nem carro pequeno, com um pouco caminhão. Lugar que passa leiteiro, caminhão de ração, ônibus escolar. E tá difícil o negócio, você vê aí, não tem nem condição, porque nem jeito de passear na casa de um parente, de um amigo, não tem, porque tem que dar uma volta de uns 10 quilômetros para poder deslocar de casa. De 1 ano e meio para cá, tá nessa situação de não ter como passar mesmo. Alguns produtores arrumou até umas tábuas ali para tentar se arriscar a passar, para não dar a volta, colocando a própria vida em risco. Não é de hoje que os moradores pedem e aguardam pelo conserto da ponte, mas até agora nada. Para eles, falta interesse. Eu já pediu, tem uns 2 anos que eu venho lutando com essa ponte. Já fiz uns 4 ofícios lá com pessoas diferentes e não tem jeito. Desde a administração passada ele vem pelejando. Olha, não, a prefeitura não faz porque, como diz, não vou dizer que não é porque não quer não, porque não tem muito interesse. E isso aqui fica barato. Igual teve gente até que me chamou para a gente comprar essas pranchas e arrumar. Mas eu estava comentando, falei, gente, arruma isso aí, a gente não sabe a situação dessas vigas aí, a gente não sabe analisar. Aí arruma, vem um caminhão pesado e cai, aí complica mais a situação da gente ainda. Nós já procuramos sim, tanto é que um tio meu, né, da comunidade do lado aqui, já foi até em reuniões lá na Câmara a respeito dessa ponte e nada foi feito. Eles pediram madeira, a gente já conseguiu a madeira, mas nem por isso eles vieram fazer. A esperança é que a prefeitura se pronuncie e arrume a ponte. Trabalhadores da prefeitura em si estão deixando muito a desejar. Não só com isso aqui, mas com outras diversas pontes da localidade aqui. Eu queria que viesse essa pessoa aqui e avaliasse, né? Para ver o que vai gastar. Que é igual eu tô falando, às vezes a gente não sabe avaliar, tem que ser uma pessoa que entende, né? Pranchão aqui é fácil. Pranchão até o vizinho aqui falou que se o carro dele prestar, ele faz a doação. Situação complicada e ainda não há resposta da prefeitura sobre o que será feito no local.
A seguir, no 30 Minutos, a gente fala do preço dos alimentos que estão nas alturas e carrinho cheio de supermercado fica mais difícil. E cobrança de dívidas em atraso de microempreendedores individuais é adiada por mais um mês. Devido ao feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil, a Prefeitura de Patos de Minas decretou ponto facultativo na segunda-feira, dia 6. Mas os servidores à frente de serviços essenciais, como da área da saúde, SAMU, limpeza pública, dentre outros, não terão folga. A Receita Federal adiou para 30 de setembro o prazo para regularização de microempreendedores individuais com tributos e negociações em atraso. Cerca de 1.800.000 estão nessa situação. Caso os microempreendedores não paguem os tributos e negociações em atraso, serão incluídos na dívida ativa da União. A inscrição acarreta cobrança judicial dos débitos e perda de benefícios tributários. Devido às dificuldades geradas pela pandemia, a cobrança não atinge MEI com dívidas recentes, somente de 5 anos atrás ou anterior a 2016. São 1.800.000 MEI nessa situação e devem 4,5 bilhões ao governo. Para saber o valor do débito, basta consultar o site receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional/Serviços/Grupo. O documento de arrecadação do Simples Nacional, DAS, para quitar as pendências, pode ser gerado pelo próprio site ou pelo aplicativo do MEI. Ao todo, são cerca de 4.300.000 empreendedores inadimplentes, que devem 5,5 bilhões de reais ao governo. Ou seja, quase 1/3 de MEI registrados no país têm débitos a pagar. O clima seco, a elevação do preço do petróleo e o aumento das exportações foram os 3 principais fatores da alta do custo da cesta básica, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Sair do supermercado com carrinho cheio está cada vez mais difícil. Segundo dados da pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a proporção entre o valor da cesta básica e do salário mínimo em julho foi de 58%. Então nós tivemos aí realmente uma baixa produtividade das empresas por conta do fechamento. Nós tivemos aí no mês de março desse ano, em fevereiro, as empresas fechadas. Então, se elas estavam fechadas, estavam produzindo menos. Então, levando menos produto para o mercado, é claro que os preços tendem a aumentar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 12 meses, o arroz teve reajuste de 39,69%, o feijão preto 19,13%, as carnes vermelhas 34,38% e o tomate 42,96% no preço. Ainda na chamada cesta do prato feito, aumento nos preços das proteínas, as carnes bovinas 27,2%. O frango, 13,9% e os ovos, 10%. Entre os alimentos in natura, as principais altas estão entre a cebola, com 41,9% e a batata, 19,9%. Quando você fala aí, né, preço do gado, até do ovo, todos eles são muito dependentes do milho. E o milho teve um aumento muito grande do preço, assim como a soja, o café. Eu não sei se o pessoal observou, mas o café aumentou. O café chegou a mais de R$1.000 a saca, entendeu? Então tudo isso leva com que, vamos supor, então o gado, ele come muito milho. Se o milho aumentou, logo a tendência é aumentar. Então assim, um fator vai levando ao outro. Diante de tantos aumentos, é quase impossível sair do supermercado de carrinho cheio. Muito caro, caríssimo. O que a senhora achou mais caro nessa compra? Carne, na verdade tá tudo caro, mas a carne tá mais. Isso aqui ficou por 200 e tantos reais. Eu falei com ela, ó, 200 e tantos reais, a gente enchia um carrinho e ainda não cabia. Tá tudo muito caro, cada vez que a gente vem, tá um preço. Hoje mesmo eu achei as coisas mais caras que a semana passada, muito mais. Para o setor recuperar, serão precisos longos meses.
Neste momento, a gente precisaria aumentar a capacidade de produção. O que seria isso? Seria deixar as fábricas ter mais funcionários, reduzir, né, o distanciamento entre os funcionários, para que os funcionários pudessem entrar dentro das empresas e continuar produzindo mais. Porque se você aumenta a oferta de produto, a tendência é o preço não aumentar. Junto com isso, a gente teria que ter uma política monetária do governo, tirando um pouco do dinheiro da economia para não pressionar a inflação. Mas nós temos muito aí ainda a fazer até o final do ano para que esses preços estabilizem. A seguir, a gente fala sobre mudanças na vacinação contra a Covid-19 para quem faltar no dia convocado e as dificuldades de algumas pessoas ao retomar a rotina no pós-Covid. Minas Gerais tem mais 19 mortes confirmadas e chega a 52.986 óbitos desde o início da pandemia nesta terça-feira. Patos de Minas continua com 546 vidas interrompidas pelas contas da Secretaria de Estado da Saúde. Com mais 2.509 testados positivos, o total de confirmados ultrapassa 2.066.000. Mais de 1.973.000 foram tratados. Estão em acompanhamento 40.193 mineiros. Quem perdeu o dia da convocação e não tomou a primeira dose contra a Covid-19 em Patos de Minas, terá que esperar uma nova data a ser divulgada pela Prefeitura para ser imunizado. Antes, a pessoa podia procurar os locais de vacinação em qualquer dia, mas agora terá que aguardar a chamada, a menos que apresente razão justificada de trabalho, viagem, doença ou outro motivo. A gente sabe que a Covid-19 pode deixar sequelas. Mesmo tarefas simples, como a prática de atividade física, pode se tornar complicada. Por isso, é preciso paciência e ajustar os treinos. Passo por passo, hora de retornar às atividades físicas depois da Covid-19. Nas academias, treinos para aqueles que tiveram sintomas leves e sem sequelas. O trabalho do aluno pós-Covid, o paciente pós-Covid, é mais focado num trabalho levando em consideração a magnitude das sequelas provocadas pelo Covid-19. E uma vez que, conforme o grau, a sequela e a intensidade da doença, devemos aliar treinamentos que vão alternar tanto os treinamentos resistidos, que são o treinamento de musculação, como o treinamento cardiorrespiratório, o treinamento aeróbico. Já para aqueles que tiveram sintomas mais graves e ficaram com sequelas, treinam antes com fisioterapeuta. Mas isso pode variar, vez que a doença se comporta de forma individual. Tem alguns que são bem típicos do pós-Covid, que seria alguma inflamação, né, da parte respiratória. A gente tem sintomas também de fadiga da musculatura, né? Quando a pessoa volta e retorna às atividades físicas, sente também fraqueza muscular. Fora isso, tem um sintoma que é bem coadjuvante, que é a tosse, né? Durante a atividade física, principalmente aos corredores, né? Que tem muita troca gasosa, então tem essa tosse durante a atividade física que incomoda bastante os atletas. Mesmo após a Covid-19, os exercícios físicos precisam ser retomados de forma gradativa. Os exercícios são bem brandos no início, né? Por exemplo, um maratonista de paciente que eu já atendi, a gente retorna com 1 quilômetro apenas. E nesse sintoma a gente consegue ver a resposta do corpo, que é bem individualizado de paciente para paciente. Tive casos de pacientes que sentiram dor no peito ao retornar às atividades físicas, fadiga muscular, cansaço e, inclusive, tem pacientes que não conseguem voltar e retornar 100% da sua atividade física da capacidade máxima que fazia antes. Para cada treino com os profissionais, uma forma de se exercitar, um trabalho em conjunto. Pensando em dois momentos, né? Aquele que fazia exercício físico antes da Covid-19 e aquele que não fazia. O que fazia, caso ele não tenha a versão grave da doença, ele retorne de forma gradativa aos treinos, de forma próximo ao que ele já estava acostumado a treinar antes da doença.
Já o indivíduo que nunca treinou, é sedentário, teve Covid-19, quer iniciar um programa de treinamentos, é recomendado que ele passe por uma avaliação médica. O trabalho ele é em equipe, né? Então, nós retornamos o paciente para a sua atividade, né, de alto rendimento, e logo depois disso a gente coloca um profissional da área de educação física para poder manter o que a gente conseguiu e um médico para poder reavaliar se é necessário ou não alguns exames para poder retornar às atividades. Ainda hoje, no 30, a gente mostra que a Operação Maria da Penha tem dado resultado. E mulher faz boletim de ocorrência depois de ser acusada de pular muro da escola para fazer prova do Enseja. Mais e mais incêndios. Na noite desta segunda-feira, militares do Corpo de Bombeiros combateram o fogo em um loteamento no prolongamento da Avenida Fátima Porto. A estimativa é que pelo menos 2 hectares foram atingidos pelo incêndio que tomou um loteamento no prolongamento da Avenida Fátima Porto. As chamas atingiram as pastagens do local e os focos principais foram apagados após a rápida ação do Corpo de Bombeiros. Aqui a gente foi chamado através do 93 para o pessoal que estava transitando aqui na Fátima Porto, visualizaram o foco e acionaram através do COBOL. A gente não teve informações das causas que deram início ao incêndio. A gente chegou no local que deparou com a linha de fogo aí, mais ou menos de uns 500 metros. Devido ao horário, já não tem como a gente calcular a área que foi queimada, mas a gente usou abafadores e conseguimos extinguir as chamas. Em um dia, 653 pessoas foram presas por violência doméstica ou por descumprirem medidas protetivas de urgência em Minas Gerais. Em todo o país, foi deflagrada a Operação Maria da Penha e o dia dessa quantidade de prisões em Minas foi em 23 de agosto, celebrado também o combate ao feminicídio. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Em Minas Gerais, a Operação Maria da Penha, que combate a violência à mulher, abrange os 853 municípios mineiros e conta com 5.435 policiais militares, civis e penais. 247 viaturas e um drone foram usados nas ações. Foram cumpridos 23 mandados de prisão por descumprimento a medidas protetivas e 483 pessoas estão detidas por violência doméstica. Foram registradas 2.195 ocorrências desde 23 de agosto pelas vítimas nas delegacias e foram feitos 3.293 atendimentos por violência doméstica. Essa operação especial no combate à violência contra a mulher segue até o final de setembro. A gente mostra agora a indignação de uma mulher que não pôde concluir o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, aplicado neste domingo. Ela argumenta que foi acusada de pular o muro da escola, mas garante que não fez isso. Márcia Rodrigues de Lima alega ter sido expulso da prova do Enseja por uma funcionária que teria visto ela pulando o muro da escola onde o exame estava sendo aplicado. Eu cheguei aqui na escola, Benera Afonso, entrei para dentro da sala, ansiosa, sabe, nervosa, porque eu sou muito ansiosa, e o prazo que eu saí para ir no banheiro, me falou que era para mim sair, que eu tinha pulado o muro. E eu falei, eu não pulei. E ela, você pulou. Eu falei, eu não pulei, dona. Começou autolumiando, eu não pulei. E ela pulou para fora, igual cachorro, e eu não pulei, dona, eu tinha que fazer a prova, e ela falava, você faz à tarde. Eu falei, eu tenho que fazer agora. E eu saí para fora e chamei a polícia. Márcia já havia até lacrado o celular na embalagem disponibilizada para quem iria realizar a prova.
No boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a funcionária teria alegado aos policiais que não destratou Márcia e que ela havia sido retirada por entrar no local da prova sem documentos, e que eles ainda ofereceram uma chance dela contatar algum familiar para levá-los. Aí eu vim para fora, eles me trancaram de fora igual cachorro, os funcionários tudo viu. Eu sei que agora eu não tenho testemunha, ninguém vai testemunhar nada para mim, porque era só eu e a palavra dela. Aí depois que os policiais chegou, eles deixaram eu entrar. Como que eu ia fazer a prova? Que eu não tinha condição nenhuma de fazer. Indignada com a situação, ela acionou a reportagem da NTV. Além do muro ser alto, Márcia comentou ainda que o mesmo possui cerca elétrica, o que impossibilitaria que ela conseguisse saltar. Ela quer que a prova seja remarcada e disse ainda que pretende processar a funcionária. Eu pretendo, não pela a prova, pela humilhação que ela fez eu passar no meio de todo mundo. Eu acho que não deve fazer isso com as pessoas. Eu não precisava ter passado por isso. E eu queria saber por que ela fez isso comigo. Por quê? Eu queria saber dela mesma, e se tiver alguém que possa me ajudar, provar, porque eu queria ouvir dela, eu queria que ela retirasse o que ela fez comigo no meio do povo e falasse a verdade. É realmente uma situação complicada. Quem faltou à prova do Enseja pode pedir ao INEP a reaplicação do exame. Para isso, basta acessar o sistema do Enseja no site do INEP e comprovar a ausência com documentos médicos ou declarações de dificuldade no local da prova. Com essa, a gente encerra o 30 Minutos de hoje. Você fica agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Paulinha, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Gui, diga. Para hoje, eu queria que a gente comentasse um pouquinho a respeito. Antes disso, eu até, na verdade, anotei, porque eu, para raciocinar, assim, no momento, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas ontem eu conversei com a Luísa Borja a respeito da repercussão do caso, relembrando a situação, a prisão do suspeito. E ela pediu para encaminhar agradecimentos à NTV, em especial a você, ao programa Gui Boaventura, a toda a equipe, pela visibilidade que se deu por meio do programa ao caso dela, que inclusive na visão dela, da família, isso fez com que o processo tivesse um adiantamento, corresse mais rápido. E também resultou no apoio de toda a comunidade, né, que ficou sabendo da situação, que se mobilizou. E aí o que me chama a atenção também, que ela inclusive parabenizou as nossas equipes pelo trabalho de jornalismo que a gente faz. E é isso que eu queria que a gente falasse um pouquinho também, Gui, que esse papel do jornalismo, do jornalista, de denunciar, de correr atrás, de cobrar, de expor as situações a público, faz com que situações como o caso dela, como de tantas outras pessoas, sejam solucionados, com que o trabalho mesmo das autoridades, ele aconteça de fato, né? Exatamente. Você disse tudo aí, só tem uma coisa que eu quero destacar, que eu acho que é o principal. Primeiro, a Luísa não precisa de agradecer absolutamente nada. Como você disse aí, nós estamos aqui fazendo a nossa obrigação, cumprindo o nosso papel. É para isso que existe o jornalismo, é para isso que existe a televisão, é para isso que existe o rádio, o jornal e etc. e tal. É para informar a opinião pública. Agora, tem um detalhe aí que é extremamente importante e a gente precisa destacar, e que é o exemplo que fica de tudo isso aí, é a personalidade e a coragem da Luísa. Se não tivesse isso, nada do resto existiria. Então, o pilar que sustentou toda essa história e sustentou o resultado dessa história foi a coragem da Luísa. A Luísa foi corajosa, ela foi obstinada, ela buscou o que ela acreditava, o que ela queria, e nós fomos apenas instrumentos. Tivemos a oportunidade de estar lado a lado com ela, de lutar a luta dela, sabe, de inteirar a ação dela, mas se não fosse a coragem dela e a determinação da Luísa,
nada tinha acontecido. Eu acho que as pessoas devem ser assim. A Luísa, sim, é um grande exemplo para as mulheres, é o grande exemplo não só para as mulheres, mas para todo mundo, né? Que acredita naquilo e acha que é possível, vai fazer, busca justiça, né? Não deixa. E ela prestou um serviço, não foi para ela, não foi para os anseios dela. Ela prestou um serviço para a comunidade, para a cidade inteira. Um sujeito daquele tem que estar onde? Preso, tem que pagar pelo que fez, porque senão volta a fazer, volta a prejudicar outras pessoas, sabe? E a Luísa impediu isso. O grande mérito dessa história é esse aí, é a coragem da Luísa e a atitude dela. É um ato, né, que traz também coragem para outras pessoas que já passaram pela mesma situação, que passam e que, infelizmente, eu tenho que falar infelizmente, porque isso ainda pode acontecer com outras pessoas. A gente sempre espera que não, mas ainda deve acontecer, pode estar acontecendo agora e eu aplaudo assim imensamente ela pela coragem que ela teve durante todo esse processo. Sempre foi uma pessoa muito solícita com a gente também, com as nossas equipes, nas reportagens, tudo no tempo dela também. A gente só pode imaginar a dificuldade que foi para ela expor esse caso, mas o não silenciar foi muito importante, né, Gui? Claro, foi absolutamente importante. E obrigada mais uma vez pela essa conversa e um bom programa a todos. Obrigado, Paulinha. Um abraço para você. Outro. Até mais.